O calvinismo, ele defende uma coisa chamada pré-ordenamento de todas as coisas. Deus ordenou tudo. Então eu já até falei, um mosquito que vem aqui, eu deixei cair um molho de carne, vem a mosca, Deus fez a mosca voar ali. E inserido nesse contexto do pré-ordenamento de todas as coisas, também Deus como autor do pecado. Inclusive, eu relembro aos espectadores, tem vários artigos no site, um deles é o Calvinismo na Caneta dos Calvinistas, tem ali a citação de diversos livros, onde o pessoal escreve literalmente isso. Então eu queria que o senhor, antes de a gente encerrar a pauta de hoje, tratasse dessa temática, o pré-ordenamento, e nesse contexto aí, Deus como autor do pecado. Tem um outro artigo também do nosso canal que as pessoas não sabem, mas o CACP é um grande site anticalvinista para as pessoas pesquisarem. Tem lá nos debates, a gente não coloca como uma seita, porque ela é uma doutrina, está lá em debates. Eu vou botar o link aí, quem quiser acessar, tá lá. Tem um artigo chamado Deus é o autor do pecado, é uma pergunta. Porque toda a conclusão dessa conversa que nós estamos tendo vai ser jogada nas costas de Deus, e Deus acaba sendo o autor do pecado. O calvinismo diz que isso é uma heresia de perdição, mas é exatamente isso que leva à conclusão do selo de João Calvino, ou seja, Deus é o autor do pecado. Tanto que, olha o que o Calvino fala na Instituta da Religião, volume 1, capítulo 18, artigo 3. Ele diz assim: Deus quer, escuta essa, pastor Áureo, e não caia da cadeira. Deus quer que se faça aquilo que ele proíbe fazer. Então, na cabeça de João Calvino, o crente deve buscar em Deus a orientação para fazer aquilo que a Bíblia proíbe, mas Deus quer que ele faça. Olha o absurdo. Isso aqui é uma coisa satânica. Me perdoa os calvinistas. Isso aqui é coisa do diabo. Isso aqui veio das profundezas do inferno. Eu não tenho sombra de dúvidas quanto a isso. Você deve orar a Deus para descobrir aquilo que você deve desobedecer, que a Bíblia diz que para você não fazer. Você deve buscar a Deus para fazer aquilo que Deus proíbe. Olha aí o Vicente Cheng, no livro O Autor do Pecado, página 39. Vicente Cheng, Deus é o autor do pecado porque ele torna o pecado santo. Então Deus não tem moral, Deus é amoral. Aquela história que Deus não pode negar a si mesmo é mentira. Deus pode. Deus não pode pecar? Deus pode. Depois, Sproul, Eleitos de Deus, página 22. Sproul diz assim: portanto, devemos concluir que Deus preordenou o pecado. Deus criou o pecado. Agora, Jonatas Eduardo, numa citação do livro do Roger Olson, ele diz assim: eu digo isso, se isso é tudo que se entende por ser o autor do pecado, e não nego que Deus é o autor do pecado. Isso é Jonatas Eduardo. Então, assim, nós temos aqui várias citações que são comprometedoras. Olha outra aqui, Zwinglio, presta atenção. Nem mesmo a obra do pecado parte de qualquer outra pessoa a não ser de Deus. Eu vou repetir. Nem mesmo a obra do pecado parte de outra pessoa a não ser de Deus. Zwinglio era mais fanático ainda do que Calvino. Agora, um outro famoso, W.G.T. Shedd, diz assim: o pecado é um dos eventos quaisquer que acontecem, os quais todos são decretados. Todos são decretados. Deixa eu pegar mais um aqui, do Palmer, Edwin Palmer. Ele diz assim: é até bíblico dizer que Deus preordenou o pecado. Se o pecado estivesse fora do plano de Deus, então nenhuma única questão importante da vida seria governada por Deus. Olha o que o Edwin Palmer escreveu. Todas as coisas têm que estar dentro da pré-ordenação de Deus, senão ele não seria Deus. Quer dizer, se Deus não te fizesse pecar, fizesse o homem cair, ele não seria Deus. Olha que coisa problemática. Ó, o livro do Dave Hunt, ele coloca mais uma citação de Sproul, que amor é este, que diz assim: portanto,
Aqueles a quem Deus pretere, também os reprova, não por outra causa, mas porque os quer excluir da herança para a qual predestina a seus filhos. Porque ele quer mesmo, ele tem prazer nessa condenação dessas pessoas. É um absurdo, né? Aí tem mais citações aqui que não vem o caso, mas senão a gente passaria muito tempo. Mas é horrível essa ideia de que Deus é o autor do pecado. Aí, quando você vai ler os teólogos calvinistas, eles fazem todo um malabarismo, aí vai criar o compatibilismo, para dizer que isso aqui não é verdadeiro. Porque qual é o único jeito de Deus não ser o autor do pecado, pastor Áureo? É o homem ter um livre-arbítrio de fato. Ou o homem tem livre-arbítrio de fato, e o Calvino fala na Instituta 1 que Adão tinha livre-arbítrio e convivia muito bem com a soberania de Deus lá no Éden, embora, como eu estive agora no último debate, discutindo com um doutor em calvinismo, lá na Rádio Musical FM, e ele disse que Calvino falou aquilo na Instituta 1 jocosamente, porque ele sabia que não existe livre-arbítrio nem antes da queda. Então, de fato, na conclusão, nunca existiu livre-arbítrio, porque a queda foi pré-estabelecida. É um abismo chamando o outro, Que passou a vida inteira dando testemunho de piedoso, de cristão, calvinista, e o cara é flagrado em adultério. Que aconteceu recentemente. Aí não, agora, esse cara nunca foi eleito. É de uma incongruência tão grande, porque assim, um erro começa a ter que justificar aquilo que o Bercow fala, o alicerce está errado. Eu não quero voltar atrás e me arrepender que o alicerce está errado. Eu fico inventando desculpa para ir corrigindo os erros que vem na frente. Então vamos pegar um versículo. Deus pré-ordena tudo, não é isso? É o que eles disseram. Não é isso? Está escrito aí. É aquele que você estava citando, mas tem outros muito parecidos. Então, olha, o que nunca lhes ordenei. Isso. Então não é tudo pré-ordenado. Isso. E nem não me passou, não, mas ele continua, nem me passou pela mente. Eu sei, queria ficar só nesse, que nunca lhes ordenei. Se tiver algum calvinista assistindo aí, que quer debater, depois escreve aí, por que Deus falou isso, se ele pré-ordena tudo? Você vai tirar esse versículo da Bíblia, não, esse aqui tira, aí o cara vai procurar um outro lá que vem com uma teoria, aí vem um que fala do antropoformismo, porque Deus tem que fazer isso pra gente entender, peraí, Deus pode fazer o que ele quiser, o texto está dizendo que ele nunca ordenou aquilo, então ele não pré-ordena tudo. É, exatamente. Mas nós, de linha arminiana wesleyana, acreditamos exatamente nisso. Imagina isso na cabeça, a prisão que faz na cabeça da pessoa, né? Tanto que a gente tem recebido inúmeros e-mails, textos de gente que viveu presa nisso, a gente vivia angustiada com isso, né? Às vezes a pessoa tem em casa alguém lá que é resistente ao evangelho. Não quer Jesus, briga a pessoa, ela vai morrer achando que o filho não era eleito. Olha que situação. E aí a pessoa se sente extremamente presa, né? A mente, acho que emocionalmente ela fica muito presa, né? O apelo que a gente faz aqui é que as pessoas procurem igrejas evangélicas que sejam, se você quer uma igreja mais tradicional, sem nenhum problema, mas que não tenham esse tipo de fanatismo, né? Eu conheço, pastor Áureo, você também deve conhecê-los, vários pastores de igrejas teoricamente calvinísticas que o pastor não é. E para fechar aqui a questão, para nós encerrarmos esse nosso bloco, não sei se tem aí uma pauta sobre isso, eu tenho recebido aqui muitas confissões e apelos de pastores e líderes que suas igrejas estão sendo divididas por causa do calvinismo. Então aqueles jovens, que muitos deles são enviados aos seminários, voltam de lá calvinizados e tentam calvinizar as igrejas que outrora patrocinou o seminário deles. E acabam dividindo igrejas. Eu tenho um caso aqui na cidade que o pai pagou, fez um grande sacrifício, que o filho era seu obreiro auxiliar, fez um grande sacrifício, mandou o filho para o seminário, chegou lá, o menino ficou calvinizado, voltou para a nossa cidade aqui e dividiu a igreja do pai dele, levou metade das ovelhas do pai dele. Uma outra coisa que eu percebo é que esse apego, essa paixão a esse tipo de dor esfria as pessoas. Elas começam a ficar religiosas por demais. Eu acredito que isso é que tenha gerado
o liberalismo na Europa e o esfriamento das igrejas, porque é impressionante como que as pessoas vão esfriando com o tempo, elas perdem aquele fogo, perdem aquela impulsão, perdem aquele primeiro amor, vai se acomodando num ensinamento falso, e com o tempo aquilo vai esvaziando dentro dela. É o que a gente vê na prática, né? Eu acho que você tem uma pauta aí depois, a gente vai tratar do assunto, porque o calvinismo tem ascendido. É o próximo tópico, né? Principalmente no Brasil, né? Então vamos deixar para a próxima aula e a gente comenta sobre isso, tá bom? Beleza. Quem quiser material sobre estas temáticas, é só entrar em contato com o meu WhatsApp. Eu envio material para eles estudarem, com fontes primárias e tudo. E nós estamos aqui à disposição, fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Um abraço, pastor Áureo. Deus abençoe.